Bom dia, irmãos. Mais uma aula da nossa EBD. Estamos aqui nessa manhã e hoje nós vamos estudar para onde vão as nossas almas, né? O objetivo da nossa aula é entender o ensino bíblico de que as almas das pessoas que morrem em Cristo estão com Deus até o dia da ressurreição final, na volta de Cristo, enquanto que as almas dos perdidos estão no inferno, até também aquele dia. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus para que nos oriente nesse estudo. Senhor, nós te pedimos para que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender e entender a Tua palavra. Dá-nos também paciência para ouvir e para colocar em prática na nossa vida aquilo que estamos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, como introdução, uma pergunta fascinante, né? Uma pergunta fascinante. Para onde vão as almas das pessoas que morrem? Nós somos seres humanos, né? E como seres humanos, nós temos corpo e alma. A alma e o espírito sendo a mesma coisa. Existem pessoas, existem teólogos que creem que nós somos divididos em três partes, né? Corpo, alma e espírito. Mas nós vamos desenvolver corpo e alma, ou corpo e espírito. Então, as grandes religiões, como que elas se portam diante dessa pergunta, né? Para onde vão as almas das pessoas que morrem? O cristianismo reformado tem defendido que a morte, na morte, o corpo vai para a sepultura, vai para o pó, e o espírito vai para um estado chamado estado intermediário. Então o espírito e a alma vão para um local chamado estado intermediário. No céu com Cristo para os cristãos, no inferno para os incrédulos. Os adventistas e o testemunho de Jeová defendem a doutrina do sono da alma. Eles dizem que a pessoa morre, então a alma está dormindo junto com o corpo, né? Seja tanto a alma do crente como a alma do incrédulo. Eles também creem que eles estão aguardando a ressurreição dos últimos tempos, no último dia, né? Eles se baseiam nisso, que Jesus... E a Bíblia diz que a pessoa dormiu, né? Lázaro está dormindo. Então, baseado nisso aí, eles defendem o sono da alma. Os católicos sustentam que as almas dos que morrem podem ir tanto para o céu como para o inferno. Só que eles têm um local chamado purgatório, em que é possível você purgar os seus pecados. Ali, você tem a possibilidade de sair do estado e ir para o céu, sair do estado intermediário e ir para o céu, satisfazendo algumas exigências pelos pecados que você tem. Nós vamos ver a doutrina do purgatório um pouquinho mais à frente. Os judeus, eles creem, eles pensam que a alma fica em um estado de semiconsciência, nem feliz, nem infeliz. Estão esperando também a ressurreição dos últimos dias. O espírita crê na reencarnação. As almas voltam em outro corpo e em outro estágio. Então, você pode voltar várias vezes e você vai assim reencarnando, você vai melhorando até se atingir o estágio de poder ir para o céu. O Velho Testamento usa duas palavras que são traduzidos, né? Hades e Sheol. Sheol significa sepultura, local dos mortos, né? Nós vamos falar vários versículos aqui, e se você quiser anotar, quiser pegar uma caneta e anotar os versículos para depois você conferir, pode fazer isso, né? Gênesis 48, Gênesis 42, 38, Jacó disse, meu filho não descerá convosco, o seu irmão já é morto, ele ficou só.
Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde ele for, farei descer as minhas cãs ao Sheol, à sepultura. Então ele seria colocado na sepultura. Salmo 89, 48, diz o seguinte: que homem há que viva e não veja a morte? Todos nós que vivemos vamos ver a morte. Então esse salmo faz essa pergunta: quem há que viva que não vai ver a morte? Ou que livre as suas almas das garras do sepulcro? Então essa é a pergunta do Salmo 89. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no lugar para onde vai, no além, no Sheol, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então você vê aqui que o Velho Testamento não cita um estado intermediário, ele cita a pessoa morrendo e indo para o Sheol, indo para a sepultura, né? Mas cita uma coisa interessante, cita uma diferença entre a morte do justo e do injusto, né? Em Números 23, 10, Balaão, que era um profeta, ele falou o seguinte: que eu morra a morte dos justos, o meu fim seja como o deles. Então, aí ele está mostrando uma diferença entre a morte do justo e do incrédulo. O desejo dele era que a morte dele fosse como a morte de um justo. O meu fim seja como um deles. No Salmo 73, 23, 24 e 25, diz o seguinte: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Aqui o salmista ele está dizendo que se a gente vive corretamente aqui na terra, nós somos recebidos na glória, né? Então, uma esperança de uma vida eterna, né? Salmo 16, 9, 10 e 11 diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícia perpetuamente. Então o salmista fala aqui que quem vive corretamente uma vida aqui na terra, né, aceita Jesus como Salvador, tem plenitude de alegria e não deixará que o teu santo veja corrupção. Agora vamos ver no Novo Testamento, né? O que o Novo Testamento é? O Novo Testamento usa a palavra Hades. No grego, Hades tinha dois, o Hades era um local onde tinha duas camadas. Uma camada era chamada do Tártaro e a outra camada era o Campos Elísio. O Tártaro era a parte mais funda, onde ia as pessoas que eram punidas, né? Era um local de punição. E o Campos Elíseos era um lugar de bênção. O Novo Testamento, em Lucas 16, vocês conhecem a parábola do rico e do mendigo, né? Que Jesus contou, a parábola do rico e do mendigo. Aqui ele está dizendo o rico não no sentido de condenar a riqueza, mas condenando o estilo de vida desse homem, né? Aqui logo no início da parábola, Lucas 16, de 22 até o versículo 31, diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro,
coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Jesus está mostrando aqui nessa parábola, não a distinção do rico e do pobre, mas a distinção no modo de viver de cada um deles, né? Ele está falando do modo de viver deles. E ele diz o seguinte: morreram os dois, né? Morreu o rico e foi sepultado, e morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão. Nós vamos voltar nessa parábola e vamos analisar depois o que aconteceu aqui, mas por enquanto vamos ficar nisso, né? Morreu o rico e foi sepultado, morreu o pobre e foi levado para o seio de Abraão. Jesus fala ainda também em duas passagens de Mateus 11, 23, falando de Cafarnaum, ele diz o seguinte: e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então Jesus falando para uma cidade, né, para as pessoas daquela cidade, né, que se fizesse em Sodoma os milagres que foram feitos em Cafarnaum, certamente Sodoma não teria sido destruída, né? E ele diz claramente, né, vocês descerão até o inferno. E em Mateus 23, 33, Jesus está falando para os sacerdotes, né, para os fariseus, para os líderes religiosos, e ele chama essas pessoas de serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, a pessoa morre, o corpo é sepultado, e a alma vai para um estado intermediário, né? Seja no céu com Deus, seja no inferno de costas para Deus, né? Vamos ver um pouquinho então agora sobre a doutrina do purgatório, né? A teologia católica afirma que os crentes do Antigo Testamento, antes da ressurreição de Cristo, morriam e iam para um lugar chamado limbus patrio, ou limbo dos pais. E aí eles ficavam sem qualquer sofrimento ou felicidade, né? E as crianças que não eram batizadas iam por limbus infantos. E o que aconteceu? Aí foi criado uma doutrina chamada doutrina do purgatório, né? O que é essa doutrina do purgatório? Diz o seguinte: os verdadeiros santos, aqueles que são convertidos, eles vão direto para o céu. Aqueles que são pecadores vão direto para o inferno. E tem aqueles, mais ou menos, né, aqueles que não estão nem lá nem cá, eles vão para um local chamado purgatório. Esse local purgatório tem um fogo semelhante ao fogo do inferno. Ali as pessoas purgam os seus pecados, né? E o que acontece? Você, aqui da terra, pode fazer alguma coisa por essa pessoa. Então, você faz, são feitas aqui na terra missas de sétimo dia, são feitas orações pelos mortos, várias coisas para tirar a pessoa do purgatório. E eu não sei se vocês sabem, mas foi criada uma coisa chamada indulgência, né? O que eram as indulgências? As indulgências eram uma bula papal que era vendida, e na época dos reformadores foi falado que a moeda caía no cofre e a alma saía do purgatório e ia direto para o céu. Então era a moeda cair no cofre, a alma pulava do purgatório para o céu. E até essas indulgências foram uma das formas de separação, né, na reforma, de muito combate, né, porque estavam se vendendo a salvação, né. Então hoje ainda existe isso, né, missa de sétimo dia, oração pelos mortos, venda de indulgências para tirar as pessoas do purgatório. O que a Bíblia diz sobre isso então?
A Bíblia fala o seguinte, Hebreus 9, 27, diz que o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então você não morre, vai para o purgatório, lá você purga, para depois você ir para o céu, não. Você morre uma vez só e depois disso o juízo, né? Jesus fala ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Apocalipse 6, de 9 a 11, João tem uma visão, e ele diz o seguinte, quando se abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentam. Então João, olhando ali, debaixo do altar, ele viu as almas no céu, né? Então, reforçando aquilo que nós dissemos no início, né? Um estado intermediário, ou no céu, ou no inferno, né? Voltando ao texto de Lucas 16, né? Você que tem a sua Bíblia aí, pode abrir Lucas 16, o texto do rico e do mendigo, né? Do pobre. Lázaro era o nome do mendigo. A Bíblia diz que um era justo e o outro era injusto, né? Um se regalava de linhos finíssimos e vivia despreocupado, né? E o outro vivia ali à porta da sua casa, desejando alimentar-se das migalhas daquela casa. Os dois morreram, ambos foram sepultados, um foi levado para o seio de Abraão e o outro foi simplesmente sepultado. O rico, né, estando no inferno, levantou os olhos e viu a Abraão e Lázaro. Então aqui nós vemos um estado de consciência da morte, das almas, né? As almas estão no estado intermediário, conscientes, né? Ele olhou, levantou os olhos, viu Abraão e viu a Lázaro, né? E ele falou o seguinte, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e vem aqui refrescar a minha língua, porque eu estou em tormentos. Olha só que situação que ele se encontrava, né? Ele olha, vê Lázaro junto de Abraão, e ele ali em tormento, sofrendo, né? E ele pede por misericórdia, pede que pelo menos molhe a ponta do dedo e refresque a sua língua, né? Abraão responde para ele, né? Você pode conferir isso aí no versículo 25 e 26. Abraão fala para ele assim, olha, lembra-te da tua vida. Então Abraão fala para ele, tenha reflexão de como você viveu. Você teve muitas oportunidades, né? Lembra-te da tua vida. E além do mais, isso é Abraão falando. Abraão diz, além do mais está posto um grande abismo entre nós e vós. Então entre o céu e o inferno existe um grande abismo. O rico então insistiu, implorou para Abraão. Ele falou assim, manda que alguém vá lá na minha casa paterna e dê testemunho, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu vim, né? Isso aí se encontra no versículo 27 e 28, né? Ele fala assim, pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, pois eu tenho 5 irmãos, e para que lhe dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este local de tormento, né? Abraão, então, responde para este rico, né? Ele responde o seguinte, eles têm a lei e os profetas, eles têm a palavra de Deus, ouçam a palavra de Deus. Mas o rico era insistente, né? Ele falou assim, quem sabe se alguém dentre os mortos for ter com ele, aí eles vão se arrepender, né? Ele insiste ainda falando isso, né? Mas quem sabe se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão.
Aí Abraão fala com ele, se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, mesmo que um morto venha estar com eles, né? Mesmo ainda que ressuscite alguém dentre os mortos e vá lá, como se fosse possível, né? Mas ele fala, eles têm a lei e os profetas, eles têm a palavra de Deus, ouça então. Então, gente, a aceitação de Jesus é pessoal, é nesta vida, né? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O outro problema que a gente tem quanto à doutrina da alma, do espírito, né? Para onde vai essa alma, é a doutrina espírita, né? É o espiritismo. Por quê? Os espíritos se baseiam na comunicação com os mortos e na reencarnação. Então você morre e você volta várias vezes. Você morre, o seu corpo é sepultado, né? E a sua alma pode voltar várias vezes, em vários estágios, e vai se aperfeiçoando. Quanto mais você for aperfeiçoando, você vai diminuindo as suas voltas aqui, até você estar em condição de ir para o céu. Jesus, na parábola, ele deixa bem claro que não se pode voltar, né? Existe um grande abismo entre o céu e o inferno, e o morto não pode vir de onde ele está para onde nós estamos os vivos, né? Então, isso é bem claro e é contra essa doutrina, né? Deuteronômio 18, de 10 a 12, Deuteronômio 18, 10 a 12, diz o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar o filho pelo fogo ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, gente, existe uma diferença muito grande entre o espiritismo e o cristianismo, né? Porque a doutrina básica do espiritismo é comunicação entre os mortos, comunicação com os mortos, né? E aqui diz assim: não se achará entre ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Você sabe o que é ser necromante? Aqui diz assim, nem necromante. Necromante é aquele médium, aquela pessoa que tem dons, né? E ela faz previsão hipotética do futuro, baseado em alguma pessoa que já morreu, né? Comunicação supostamente com algum espírito de morto. O espírito do morto comunica com aquela pessoa alguma coisa futura, né? Que vai acontecer no futuro. O rei Saul foi consultar uma necromante, né? E ela disse que estava vindo Samuel, e ele fez algumas previsões a respeito de Saul. Mas a Bíblia diz em Crônicas que morreu Saul por causa da sua transgressão contra o Senhor e porque consultou uma necromante, né? Nós temos ainda algumas passagens muito interessantes, né, que vão contra a doutrina espírita, né? 2 Samuel 12, 23, Davi tem um filho e esse filho adoece. Então Davi, o texto diz que Davi, enquanto vivia criança, ele estava jejuando e chorando pela vida da criança. E ele disse o seguinte: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porém agora que já é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei para onde ela está, mas ela não voltará a mim. Quer dizer, olha que sabedoria de Davi, né?
Enquanto a criança estava viva, doente, ele orou e jejuou por ela. Quando ela morreu, ele falou assim: por que eu vou ficar agora chorando e jejuando por ela? Eu não vou fazer ela voltar. Eu vou morrer, vou ir para onde ela está, mas ela não vai voltar até a mim, né? Jó também diz o seguinte: tal como uma nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Então, isso, gente, vai contra a doutrina, né, da reencarnação, que você volta várias vezes, né? E a gente sabe que a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia é muito clara, e Isaías ainda fala o seguinte: quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chilreiam, que murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor de vivos se consultarão mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem, de maneira nenhuma verão a alva. O que Isaías aqui no capítulo 8, no versículo 19, está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: nós temos a lei e o testemunho, nós temos a palavra de Deus para falar para nós. Nós temos que consultar a palavra. Se ela não falar, não vai ser um morto que vai voltar e vai falar para nós. Então, gente, eu gostaria de concluir, né, essa rápida palavra dizendo o seguinte: o estado intermediário da alma é um local no céu ou no inferno, onde as almas estão em estado consciente. Vocês viram lá o rico e o Lázaro, né? Então as almas estão em estado consciente. Elas estão temporariamente aguardando o último dia, o dia na volta de Jesus, na ressurreição dos mortos, onde haverá julgamento para os incrédulos, né? E vida eterna para os salvos. O destino final, vida ou morte eterna, né? Todas as religiões creem nisso, né? Que haverá uma ressurreição final dos mortos, né? Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então vai existir a ressurreição do último dia, o corpo, né, será ressurreto, e aí haverá o destino final, vida ou morte eterna. 1 Coríntios 15, nós vimos na aula passada, né, esse texto com relação à morte, e hoje Paulo está falando para os crentes. 1 Coríntios 15, 52, ele diz o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos cristãos ressuscitarão incorruptíveis, e aqueles que estiverem vivos naquele momento serão transformados. Que esperança, né? Saber isso, né? Os mortos ressuscitarão com o corpo incorruptível, os mortos cristãos, né? E os que forem vivos, os estiverem aqui, serão transformados. 1 Tessalonicenses 4,16 também nos traz uma palavra de esperança. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, e assim estaremos para sempre. Gente, a esperança de uma vida eterna com Deus é enquanto estamos vivos, né? Nós temos que definir o nosso destino, resolver a nossa situação enquanto nós estamos vivos, né? Enquanto nós estamos nesta vida. Apocalipse 20, de 11 a 15,
a gente vai ver o destino final, né? Vi um grande trono branco. Aqui é João fazendo uma descrição do que está acontecendo, do que ele está vendo, né? Vi um grande trono branco. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram livros. O livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras e conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, o além entregou também os seus mortos, e eles foram julgados. Então aqui está o destino final, né? Nos últimos tempos, né? Nós vimos na aula passada a morte, o diabo, os seus seguidores sendo lançados no lago de fogo, né? E aqui nós vemos a ressurreição do último dia, as pessoas indo diante do trono branco e sendo julgado. Então nós vamos repetir aqui, encerrando. Temos de resolver o nosso destino enquanto estamos vivos, né? Enquanto estamos aqui, corpo e alma. Após a morte, o destino está traçado, né? Você tem a oportunidade agora de escolher a vida eterna ou morte eterna. Você tem que decidir isto enquanto está vivo, enquanto está aqui. E a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que Deus possa nos abençoar. Amém.